Olá, querido, querida, vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina é Novo Testamento, Apocalipse, e hoje nós vamos estudar a aula de número 63, que é a Igreja Arrebatada e a Igreja Glorificada. Muito bem, o versículo inicial está aqui em Apocalipse 1, verso 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Olha só, nós estamos vivendo em dias, amados, em que a iminência da volta de Jesus só não vê quem não quer, não é? Esse ano de 2020 nós tivemos aí diversos eventos, não é? Queimadas no nosso país, nos Estados Unidos, na Austrália, não é? Nós tivemos terremotos até aqui no nosso país, enchentes no início do ano, aqui em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, coisas devastadoras. E em março veio a pandemia do coronavírus, que estamos aí nos efeitos até hoje. Tudo isso, não é, evidencia de maneira clara que a volta do Senhor se aproxima, então nós temos que nos preparar para estarmos com Ele, não é? Nós temos, como aquelas 5 virgens, se preparar para se encontrarem com o Senhor. E você está preparado? Você está preparada? Se fosse hoje a vinda do Senhor, você subiria ou ficaria? Então nós temos que nos preparar todos os dias, tá? Então, muito bem, na aula de hoje nós vamos estudar os capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Lembrando, como dissemos na aula da introdução dessa matéria, foi adotada na elaboração das aulas, um teólogo cuja a divisão, não é, foi feita em capítulos, e assim nós vamos estudando, não é, de acordo lá com o teólogo Gilberto, que está lá na aula, na primeira dessa matéria, que é a introdução, que é a aula 61. Se você não assistiu, depois volta lá e assiste, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos tratar dos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Nos capítulos 4 e 5, há teólogos que dizem que é o centro do Apocalipse. Por quê? Porque no capítulo 4, o Senhor está no trono. No capítulo 4, João vê o Senhor no trono, não é? E no capítulo 5, o Cordeiro está no trono. Vamos ler aqui o texto do capítulo 4 de Apocalipse. Vamos ler aqui, capítulo 4, versículo 2, diz assim: Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito. Eu estou lendo aqui na tradução King James, tá? E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante sardônico. Ao redor do trono reluzia um arco-íris parecendo a esmeralda. Você consegue imaginar tamanho esplendor? Também ao redor do trono havia 24 tronos, outros tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Olha só, que visão gloriosa João tem, não é, do trono do Todo-Poderoso. João contempla, embora ele não tenha visto a face, não é? Ele vê aquele trono, ele vê que há alguém lá, e esse alguém é o próprio Deus, esse alguém é o Todo-Poderoso em esplendor, em glória. Você consegue imaginar que coisa gloriosa? Meu irmão, minha irmã, se aqui na terra, não é, quando nós dobramos os nossos joelhos e entramos de fato na presença de Deus, já é possível contemplar a glória, imagine isso que João está contemplando. Querido, querida, estou pregando hoje, não é, sobre ser um verdadeiro adorador. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores. Se Ele procura os verdadeiros, é porque tem os falsos, não é? Então nós temos que ser verdadeiros, nós temos que nos aproximar dEle, nós temos que oferecer, como diz Hebreus 13:15, sempre sacrifícios de louvor. Isso é o fruto dos nossos lábios, porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos que também apresentar a Deus, não é, o nosso corpo, Romanos 12, verso 1, em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Nós temos que nos aproximar dele oferecendo louvor, oferecendo o nosso corpo, oferecendo o nosso coração inteiro. O texto de Provérbios em 3:26, o texto diz: Filho meu, dá-me o teu coração. Como diz Provérbios 4:3, o coração procede às saídas da vida. Deus nos quer inteiro para Ele.
inteiro para Ele, mas nós temos que nos entregar, nós temos que nos doar com o coração inteiro e não pela metade. Segundo Crônicas 25, versículo 2, fala do rei Amazias. O rei Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, só que o texto deixa claro, não com o coração inteiro. Nós temos que servir a Deus com o coração inteiro e não pela metade. Nós temos que buscar e contemplar a face do Todo-Poderoso com inteireza, com sinceridade. Infelizmente, muita gente que até está na igreja, muitos nunca entraram na presença de Deus de fato. Vem no culto, vem no templo, não é? Nas quatro paredes, mas não entraram ainda diante do trono da glória. Meu irmão, quando você entra diante do trono da glória, diante do trono da graça, você se sente desse tamaninho, pequenininho. Ao mesmo tempo você contempla a grandeza, o esplendor, a glória do Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo que você se sente minúsculo, menor que um grão de areia, você contempla o amor dele, que mesmo sendo pequeno, falho, pecador, você contempla como ele te ama tanto, como ele te envolve, te abraça, a intensidade da glória, da santidade, da presença do Todo-Poderoso. Se aqui na terra tudo isso já é possível, se isso não aconteceu ainda com você, busque isso e busque de todo o coração, busque entrar na presença, como diz lá Hebreus 4,16, nós podemos nos achegar ao trono da graça, não é? Hebreus 10, do 19 ao 22, fala disso, né? Entrar no Santo dos Santos, na presença de fato do Todo-Poderoso. Muita gente, infelizmente, ainda não chegou a essa presença, então busque, querido. Busque, isso é pessoal, é particular, mas é acessível a todos. Por mais que eu queira descrever isso com palavras, você precisa vivenciar. Eu estou só lhe dando um pequeno aperitivo daquilo que a gente passa aqui para você ter uma noção da glória que será contemplarmos o Senhor lá no seu alto e sublime trono. Lembrando que, como eu disse lá na aula da introdução, na aula 61, do mesmo jeito que a Bíblia não está em ordem cronológica, em termos de tempo, né? Tem fatos lá na frente que são remetidos lá ao passado, por exemplo, sobre Enoque, fala lá Gênesis 3, fala Hebreus e fala Carta de Judas, dá alguns detalhes, né? Então, do mesmo jeito, Apocalipse não está em ordem cronológica, mas aqui, como dizem alguns, é o centro do livro de Apocalipse. O capítulo 4, o Senhor está na glória. E aqui, na apostila, o capítulo 4, o texto diz também, não é, da igreja arrebatada, é o cumprimento daquilo que o Senhor Jesus diz lá em João 14, versículo de número 3, não é? Do 1 em diante, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Então, essa promessa ele vai cumprir, estamos às portas. Estamos às portas, meu irmão. Se prepare, porque o Senhor é amor, mas Ele também é justiça, Ele também é justo. É tempo de se consertar, é tempo de ter temor do Senhor, é tempo de servi-lo e adorá-lo com o coração inteiro, sincero, verdadeiro. É tempo de não vacilar, é tempo de perseverar na presença do Senhor. A palavra está se cumprindo, não é? A palavra está se cumprindo, só não vê quem não quer. Então nós temos que nos preparar. O arrebatamento é um evento, não é? É extremamente aguardado pela igreja. Algumas coisas ainda precisam acontecer antes do arrebatamento, mas já estão, não é, acontecendo os eventos, outros ainda vão acontecer, mas nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar. Se você não assistiu, tem as minhas aulas aqui de escatologia, não é? Você está no nível Master, certamente você já estudou escatologia no nível Expert, né? Mas vai que tem alguém que está aqui assistindo que não fez ainda o nível Expert, como está no YouTube, é acessível para todos, tá? Tem os meus vídeos, as aulas, melhor dizendo, de escatologia do nível Expert, tá? Se você não assistiu ainda, tem lá sobre o arrebatamento, sobre o milênio, sobre tudo isso. Se você não assistiu ainda, assista. Então, nós temos que nos preparar. Os eventos estão aí, não é? O evangelho tem sido pregado em todo o mundo, não é? O amor de muitos tem esfriado, o pecado tem se multiplicado e é tempo de se consertar, é tempo de buscar, é tempo de adorar, é tempo de servir, porque no dia do arrebatamento, meu irmão, não haverá segunda oportunidade, tá? Só tem uma oportunidade. Lembre lá de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, né? As 5 prudentes entraram
e as outras 5 ficaram do lado de fora e não teve segunda chance, não teve segunda oportunidade, não é? Dizem por aí que vai ter uma segunda oportunidade, mas isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Nós temos uma única oportunidade, é por isso nós temos que perseverar até o fim, ser fiéis até o dia da nossa morte ou até o dia do arrebatamento, não é? Não sabemos o dia da morte, como diz o sábio Salomão em Eclesiastes 8, o homem não tem poder sobre o dia da sua morte, nós não temos esse poder, nós não sabemos quando será, é por isso que nós temos que nos preparar todos os dias. O amanhã, na realidade, é uma conjectura, não é? É uma metáfora, porque quando dá meia-noite é hoje, quando dá 1, 2, 3 da manhã, 10, meio-dia, 2, 3 da tarde é hoje. Então nós temos que viver o hoje, não é? Temos que viver o agora, nos preparando sempre na presença do Senhor, no temor, no tremor do Senhor, em fidelidade, em obediência. Porque quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, não é como diz o texto lá de Mateus, tem até aqui na apostila, na página 2, tem os comentários, não é, do Evangelho Reunido, do pastor João Ribe Palharim, não é? Assim como o relâmpago se mostra no Oriente e no Ocidente, assim será o Filho do Homem na sua vinda. Então nós temos que nos preparar. Quando Jesus diz, quando virem os sinais, se preparem, exultai, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então a nossa redenção está próxima, a nossa salvação está mais próxima do que nunca. Salvação no sentido de eternidade com Deus. É óbvio que quando entregamos a vida para Jesus, né, já somos salvos, mas nós temos que perseverar até o fim. A salvação é condicional e nós encontramos aqui vários exemplos bíblicos de pessoas que receberam a salvação e depois a desprezaram. Inclusive o Senhor Jesus faz um alerta, não é? Lucas 17:32, ele diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher, e Jesus estava falando da sua volta, não é? Da maneira súbita e inesperada da sua vinda. A mulher de Ló foi visitada com misericórdia, depois eu leio o texto lá de Gênesis 19, foi visitada com misericórdia, com graça, com salvação, mas ela desprezou. O coração dela estava em Sodoma e o nosso coração não pode estar nesse mundo. O nosso coração tem que estar no Senhor. Nós não podemos desprezar a graça, não podemos deixar o diabo encher o nosso coração, como ele encheu de Ananias e Safira, que mesmo estando cheios do Espírito Santo, permitiram a sugestão do diabo e deixaram o diabo encher o coração. Nós temos que guardar o nosso coração, nós temos que nos preparar, porque a igreja em breve será arrebatada, não é? Muito em breve. Então, nos preparemos, vigiemos, como diz a Escritura em vários momentos, não é? Sejamos sóbrios. Sóbrio é contrário de ébrio, não é? O ébrio é aquele que está bêbado, embriagado. A pessoa embriagada, ela não tem visão perfeita, a visão dela é distorcida. A pessoa embriagada, ela não tem coordenação motora perfeita, não é? Por exemplo, numa blitz, geralmente os guardas mandam fazer um 4. Uma pessoa embriagada não tem condição de fazer. Espiritualmente, uma pessoa embriagada, ela não tem visão de Deus, ela não tem visão correta, não tem uma visão espiritual, a visão dela é distorcida. Uma pessoa embriagada espiritualmente, ela não anda no caminho correto, como diz Isaías 35, haverá um caminho, o caminho santo, com letras maiúsculas. Quem é o caminho santo? O caminho santo, João 14:6, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que seguir os passos de Jesus. 1 de João 2:6, o texto diz assim, se nós dizemos estar em Cristo, devemos andar como ele também andou, nas atitudes que ele teve. Nós estamos vendo aí, testemunhando, o mundo está indo de mal a pior. O pecado se multiplicando, o amor de muitos se esfriando. E eu lhe dou um exemplo muito simples, não é? Mesmo aí depois de 6 meses de quarentena, nós vemos aí, por exemplo, supermercados lotados, nós vemos fila de banco, não sei aí onde você mora, se você vê aí a fila da Caixa Econômica Federal lotada para receber, eu já vi várias vezes gente 5, 6 da manhã já na fila, esperando para receber lá o benefício, não é? Então é supermercado lotado, é banco lotado, farmácia lotada, e as igrejas vazias, até academias já estão com muita gente em vários lugares, academias lotadas, mas muita gente não tem medo de ir no mercado, não tem medo de ir no banco, não tem medo de ir em outras atividades, mas não vem à igreja. O que é isso? Isso é um esfriamento. Isso é um esfriamento generalizado. O nosso amor não pode esfriar, meu irmão. O nosso amor não pode esfriar. É por isso que nós temos que manter o nosso coração aquecido pelo fogo do Espírito Santo e nos preparar, como diz Paulo aos Tessalonicenses, né? 1 aos Tessalonicenses 4, após ele falar
do arrebatamento, ele diz, consolai-vos uns aos outros com isso. Então, a nossa esperança está no Senhor, não é? Como diz lá a 2 de Pedro 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E esse aguardar tem que ser com perseverança, como ele diz lá no capítulo 1, não é? 1 de Pedro, capítulo 1, temos que alcançar o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Lembrando que o caminho da salvação, a porta é estreita, a porta da perdição é larga, não é? É óbvio que a maioria vai pela porta da perdição. E só um detalhe importantíssimo aqui, ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados, senão Deus seria injusto. Quem vai para o inferno vai porque quer, porque rejeitou a graça, rejeitou a misericórdia de Deus, rejeitou a salvação que o Senhor oferece. Então, nós não podemos rejeitar, nós temos é que abraçar a graça, temos que abraçar a salvação, a misericórdia do Senhor e viver dia após dia nos preparando na presença dEle. Ainda em Apocalipse 4, no versículo de número 11, diz assim, nosso Senhor e nosso Deus, os 24 anciãos declarando, não é? Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és Criador de tudo, por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Então, nós temos que ser verdadeiros adoradores e perseverar na presença do Senhor, tá bom? Então, aqui na apostila, na página 3, não é? Nós vamos tratar agora da igreja glorificada, da igreja transformada. Eu já falei em aulas anteriores, mas faz algum tempo, se você não lembrar, eu vou recapitular de maneira rápida. O processo de salvação, teologicamente, tem 3 etapas. O primeiro deles é a justificação. Quando que ocorre a justificação? Não é? Romanos 3, 23 em diante diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente mediante a fé no sangue de Cristo. Então, quando você, não é? Quando alguém recebe ao Senhor Jesus, é receber, não é aceitar, tá? Teologicamente é receber, João 1,12, mas a todos quantos o receberam. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, Deus nos aceita como filhos. Deu para entender? Tem muita gente, eu sei que fala aceitar, mas teologicamente é correto dizer que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, tá? Então, quando nós recebemos o Senhor como Salvador, quando cremos e entregamos a nossa vida a Ele, o sangue dele nos purifica, nós somos justificados. Nós temos que crer e demonstrar essa fé publicamente, sendo batizado nas águas, né? O Senhor Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. É óbvio que, se não der tempo da pessoa ser batizada, ela não vai morrer, tá? Não vai ser lançado fora, tá, minha gente? Por exemplo, o Dimas à direita de Jesus na cruz, não deu tempo de ser batizado, mas ele foi salvo. O próprio Senhor Jesus disse isso, leia lá depois o Evangelho de Lucas, né? Eu já vi vários casos, já até testemunhei, por exemplo, pessoas em leito de UTI, à beira da morte, seja por câncer ou outras doenças, e ali eu, conhecidos, pastores, amigos, dizer assim, entregue a sua vida a Jesus, o receba agora, e a pessoa confessar a Jesus, o receber e ser salva. E eu estava dizendo outro dia a uma pessoa, no velório do salvo, até o semblante do salvo testifica que ele está em paz. Até o semblante dele, não é do salvo, do defunto, do falecido que é salvo, o semblante dele é um semblante de paz, é um semblante de alguém que está bem, está num lugar melhor, porque é o que de fato acontece, não é? Então, a pessoa está bem, ela está em paz. Então, muito bem, a primeira etapa do processo é a justificação. A pessoa foi justificada, ou seja, lavada e remida no sangue do Cordeiro, os pecados perdoados, lançado no mar do esquecimento. Muito bem, foi justificado. Começa a segunda etapa do processo. São 3, né? A primeira é a justificação, a segunda é a santificação. A santificação é um processo que nós todos estamos no meio deles, né? Alguns um pouquinho mais à frente, outros um pouquinho mais atrás, mas todos temos que nos esforçar dia após dia num aperfeiçoamento constante. Isso é individual, né? Como Paulo diz aos Filipenses 3, não que eu seja perfeito, mas uma coisa faço, deixo para trás as coisas que ficam e prossigo para o alvo, que é o Senhor Jesus. Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele espera ver em nós um aperfeiçoamento constante, contínuo, né? Como
está escrito em 1 Tessalonicenses 4:3, essa é a vontade de Deus para vós, a vossa santificação. 1 de Pedro 1,15 diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Estamos em processo de santificação e não podemos negligenciar a nossa responsabilidade individual de nos santificarmos. Nos santificamos pela palavra, né? João 15:3, Jesus diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. João 17:17, Pai, purifica-os na verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra nos santifica, a oração, não é? O jejum, quando nós buscamos, nos consagramos, estamos nos santificando na presença do Senhor. Mas chegará a terceira etapa do processo. Qual é a terceira e última etapa? A primeira, a justificação, a segunda, a santificação. A terceira etapa é a glorificação, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, né, do versículo 45 em diante. Eu vou ler aqui para você, para não ficar nas minhas palavras e também para facilitar o entendimento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, o apóstolo Paulo diz assim, deixa eu ler aqui para você, a partir do versículo de número 45, que diz assim, versículo 45, da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. O último Adão está falando de Jesus, tá? Da mesma forma, assim, versículo 46, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Vou lhe dar um exemplo muito simples. Imagine uma folha em branco. Se você tirar uma cópia de uma folha em branco, como é que ela vai sair? É óbvio que em branco, não é? Então, o Adão é a primeira matriz, é o cabeça de raça. Deus fez ele uma folha em branco, ou seja, santo, coberto de glória, de graça. Todas as cópias, ou seja, toda a humanidade, toda a descendência, todos eram para sair, não é, brancos como ele, santos, sem pecado. Só que você sabe, não é, que o Adão pecou. E pecou antes de ter as cópias, né? Antes de reproduzir. Então, por ele ter pecado, imagine uma folha de sulfite toda riscada. Se tirar uma cópia de uma folha toda riscada, como é que ela vai sair? É óbvio que toda arriscada do jeito que está a original. Espiritualmente é a mesma coisa. O pecado entrou através de Adão e o pecado contaminou a toda a descendência, a toda a humanidade. Todos, como diz lá Paulo em Romanos 5,12. Então todos pecaram. Aí vem o segundo Adão, a segunda matriz, o segundo cabeça de raça, que é o Senhor Jesus. Ele não foi formado do pó da terra, ele vem do céu, ele é celestial. E ele vai dar origem a filhos e filhas de Deus, aqueles que querem deixar de ser tão somente naturais para se tornarem também espirituais. Aqui mesmo na primeira carta aos Coríntios, depois leia o capítulo 2, do versículo 11 até o 16, não é? Aquele que é natural não compreende as coisas de Deus, agora aquele que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Então nós temos que nos tornar espirituais. E quem é esse modelo espiritual? O Senhor Jesus. Então temos que viver aqui como ele viveu e ele teve o seu corpo glorificado. Após ressuscitar, não é? Ele fica 40 dias ainda com os discípulos e depois ele sobe para a glória, com o corpo glorificado. Então, nós também, quando do arrebatamento, seremos glorificados, teremos um corpo glorificado, um corpo espiritual para habitar no ambiente espiritual. Até mesmo porque, deixa eu continuar aqui a leitura, não é? 1 Coríntios 15:50 diz assim, contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o que é imperecível. Eis que vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Paulo aqui está falando do arrebatamento, tá? Porquanto a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Então, quando será este momento? No momento do arrebatamento, nosso corpo será transformado, nosso corpo será glorificado para estarmos
com o Senhor, porque Deus é Espírito, não é como o Senhor Jesus diz lá, João 4:23, Deus é Espírito. Então, Jesus respondendo aos fariseus, aos saduceus, Mateus 22, ele responde, né, que na eternidade ninguém vai se casar nem se dar em casamento, mas todos serão como os anjos. Anjo não tem sexo, é ser assexuado, mas anjo é Espírito. Então, nós teremos um corpo transformado, esse corpo carnal será transformado num corpo espiritual, num corpo glorificado para estar na presença do Senhor. E aí, Apocalipse capítulo 5, né? Deixa eu ler aqui para você o texto de Apocalipse capítulo 5, olha que coisa gloriosa, olha que momento tremendo, não é, que nós vamos passar. Apocalipse 5, eu vou ler aqui. O texto começa dizendo, né, o João vê lá o trono e aí ele vê o cordeiro no trono. E um anjo diz assim, quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Nas próximas aulas nós vamos tratar aqui do livro dos selos, tá? Não vou entrar nesse mérito porque nós vamos tratar isso nas próximas aulas, tá? Mas o que eu quero destacar aqui é a partir do versículo 5. Então um dos anciãos consolou-me afirmando, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Senhor Jesus, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia estar morto. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz de uma grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, tudo que neles há, exclamavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Olha só, olha que coisa gloriosa, né? Nós teremos um corpo glorificado, vamos estar perpetuamente na presença do Senhor. É por isso que nós temos que perseverar. É por isso que o Senhor Jesus, que venceu, não é? Ele quer também que vençamos. Já estudamos, né, Apocalipse 2 e 3, as cartas às igrejas, né? Todas elas ele termina dizendo a mesma coisa, ao que vencer. E ele sempre traz uma promessa, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então nós temos que vencer. Nós não podemos perecer, nós não podemos deixar a nossa fé naufragar, nós não podemos apostatar da fé. Nós temos é que batalhar pela fé, porque vai valer a pena. Estaremos com o Senhor por toda a eternidade, teremos corpos glorificados, habitaremos num ambiente glorioso, espiritual, onde o pecado não vai entrar, vai valer a pena. Você consegue imaginar tamanha honra? Você consegue imaginar como o Senhor é poderoso e nos honra, mesmo sendo nós tão pequenos, né? Quando uma pessoa começa a se achar melhor do que as outras ou algo do tipo, não é? É sinal de orgulho, de soberba. Nós somos pequenos, amados, mas o Senhor é grande. Só que ao mesmo tempo que somos pequenos, aos olhos dele, somos tão valiosos, somos tão preciosos, de uma tal maneira que é por mim e por você que ele morreu na cruz. É por nós que ele derramou o seu sangue, é por nós que ele virá a segunda vez. Temos que fazer a nossa parte, temos que retribuir tamanho amor, tamanha generosidade, tamanha salvação. Temos que perseverar firmes até o fim. Não deixe as lutas do dia a dia roubarem a tua fé. Não deixe os problemas soterrarem a tua comunhão com o Senhor. Ore mais, busque mais, se consagre mais, se fortaleça mais. Amém? Se prepare. A palavra avisa que antes do fim haveria uma atuação maligna mais intensa. Leia depois 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 3 e 4. É o que nós estamos vivendo nesses dias. Então, se prepare porque vai valer a pena.
tá bom? Vou ficando por aqui, nas próximas aulas nós continuamos. Se você gostou até aqui desta aula, se você aprendeu, deixa aí o teu joinha de graça para você nos ajudar, deixa aí o teu comentário também, o que você aprendeu, se você está gostando, de onde você nos assiste. Também, se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações, tá? E você, assim fazendo, vai receber as próximas aulas quando eu postar, tá bom? E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Está aqui aparecendo os números das contas aqui da Paz e Vida, o CNPJ, conta no Banco Bradesco, no Banco Itaú, no Banco Santander. Faça aí o teu depósito, a tua transferência e depois que fizer, envie o recibo, o comprovante para este número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim que vão abençoar a tua fé, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus!